entender que quando as tempestades vierem, onde quer que seja, em qualquer área de nossa vida, elas têm um único propósito: revelar em nós forças, capacitações que nós nem imaginávamos que tínhamos. Por que é tão difícil mudar? Porque muitas vezes estabelecer um novo padrão de ações, de pensamentos, é tão difícil. A maioria de nós sabemos o que é certo, mas temos grandes dificuldades de fazer o que é certo. Às vezes não simplesmente no que diz respeito ao pecado, mas o que diz respeito a decisões assertivas que podem levar a nossa situação econômica para uma nova esfera ou para um outro nível, que possa levar o nosso relacionamento com Deus numa outra esfera, no que diz respeito ao relacionamento espiritual, que possa levar o nosso casamento, ou a criação de nossos filhos, ou o estabelecimento de nossa credibilidade. Todos nós gostaríamos de mudar, e por que queremos tanto algo que muitas vezes não conseguimos? Talvez porque temos um pouco de dificuldade de entender que o nosso cérebro, programado para gastar sempre menos energia, sempre poupar, muito mais para que o corpo se mantenha firme, ele procure repetir comportamentos, ele procure sempre o conforto de fazer coisas cujas quais se precisa gastar menos energia. Daí todas as vezes que desejamos mudar, inevitavelmente vamos ter que sair do conforto de repetir comportamentos para o conflito de mudar de decisões. Algumas pessoas até conseguem êxito num curto prazo de tempo. Elas se matriculam numa academia e no começo elas conseguem desenvolver, certo? Mas depois elas param, elas começam a estudar, elas começam a praticar decisões mais assertivas no que diz respeito aos seus relacionamentos, mas não conseguem ir muito longe. Isso, se não tivermos a habilidade para avaliar, nós vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa sem disciplina, vamos chamar talvez até de procrastinação, aquilo que não é, e uma série de outras coisas. Eu tenho aprendido que pessoas normalmente mudam em 4 ambientes, são os mais fortes de mudança. O primeiro ambiente onde as pessoas costumam mudar é o ambiente da dor, o ambiente onde as pessoas se machucam. Quando pessoas se machucam muito numa situação, essas feridas, essa dor, essas lembranças buscam fazer com que pessoas mudem. Nem sempre essas mudanças são positivas. Às vezes o trauma pode transformar uma pessoa de bem, uma pessoa boa, em alguém com mau comportamento. Mas é um ambiente de mudança, um ambiente de dor. Algumas pessoas, ou outro ambiente que é muito comum das pessoas mudarem também, são os ambientes de inspiração. Aquele ambiente onde você vai e alguém conta uma história que venceu um câncer, que conseguiu ultrapassar uma dificuldade, que conseguiu, que uma porta fosse aberta depois da falência financeira. E nesse ambiente de inspiração, pessoas então inspiradas pelo exemplo do outro também mudam. Isso é muito comum, através dos testemunhos. Outras pessoas mudam num ambiente onde elas recebem ferramentas para mudar, informação, conhecimento. Ela achava que não tinha capacidade de mudança, ela não foi inspirada por um exemplo simplesmente, mas ela recebeu informações, conhecimentos, ferramentas, seja num ambiente de coach, seja num ambiente de terapia. E pessoas, algumas também, me parece que conseguem mudar quando o ambiente, quando elas caem em si, quando elas têm uma visão clara de si mesmo. Se você buscar, eu espero que não seja o da dor,
Mas todos os outros 3 momentos podem fazer com que você consiga dar esse passo tão decisivo na sua vida, o passo da transformação. Porque a cada dia que passa e você não se transforma, a cada dia que passa que você não caminha para a próxima fase, você perde credibilidade em todos os ambientes. No bairro dos Estados Unidos, o indivíduo mudou para uma grande chácara, e ao lado da casa dele, o homem tinha uma grande propriedade. Ele viu aquele quintal vazio, e ele gostava muito de plantas. Ele notou que algumas semanas depois, o homem, ou seu vizinho dessa grande propriedade, ele cavou algumas covas e começou a colocar algumas mudas. Mas o vizinho notou que ele colocava pouca água nessas mudas. Ele não aguava com tanta frequência. E o vizinho então começou a ficar preocupado com a integridade daquelas plantas e a possibilidade delas morrerem. Ele aguava, mas não com a frequência que o seu vizinho esperava e que olhava da sacada. Por muitas vezes ele viu as folhas daquelas mudas murchando, e sempre o vizinho colocava pouca água. Um tempo depois, essas mudas se estabeleceram. Não era aquilo que o vizinho esperava olhando para a casa de seu próximo, mas algo muito mais esquisito começou a aparecer. Volta e meia aquele homem aparecia no quintal com um chumaço de jornal bem grosso e fazia questão de passar por todas as mudas, sempre dando algumas pancadinhas nas mudas. O homem nunca tinha visto aquilo e era algo que soava para ele muito estranho. Durante um bom tempo ele viu seu vizinho dando pancadas naquelas pequenas mudas que ainda não estavam tão encorpadas. Um ano depois, a empresa deste homem o transferiu para uma cidade bem ao norte dos Estados Unidos. E depois de 20 anos, ele volta à sua cidade e tem a curiosidade de ver a casa onde morava. Aquela semana um furacão havia passado por lá e alguns estragos tinham acontecido. E ao entrar na rua de sua antiga casa, ele reparou que a maioria das árvores estavam tombadas, estavam caídas. Mas quando ele da calçada olhou para sua antiga casa, ele viu ao fundo a casa de seu vizinho. Árvores sadias, grandes e fortes estavam lá, e o vento do furacão sequer havia derrubado uma. Ele então foi ao vizinho para cumprimentá-lo, e durante esse cumprimento ele falou com o vizinho e lembrou de quão estranho era o comportamento dele no que diz respeito àquelas árvores. E finalmente ele perguntou por que ele aguava tão pouco. E o vizinho disse para ele: porque eu tinha o intuito de que as minhas árvores não tivessem água com facilidade, para que elas pudessem aprofundar suas raízes e tirarem a água do mais fundo possível. Mas eu também estranhei porque você batia nelas. E ele disse: porque eu sabia que a nossa região volta e meia é visitada por furacões, e desde cedo eu ensinei as minhas árvores a lidar com as intempéries, com as dificuldades, e por isso nenhuma delas caiu. Nós precisamos entender que quando as tempestades vierem, onde quer que seja, em qualquer área de nossa vida, elas têm um único propósito: revelar em nós forças, capacitações que nós nem imaginávamos que tínhamos. Infelizmente, tem tempestades, irmãos, que vai afundar seu casamento.
E sabe por que vai? Porque você não escutou as orientações. Vai falir sua empresa. Vai matar seu corpo. Vai. Porque você recebeu avisos que era para cuidar da sua saúde, que era para você fazer seus exames, que era para você tomar seu remédio, que era para você mudar a sua postura com a sua esposa, era para você mudar a sua postura com seus filhos. Mas infelizmente a mensagem não foi ouvida. E o que aconteceu? O navio afundou. Eu acho que vale a pena levarmos hoje o exemplo dessas tempestades. O que ela pode fazer? Às vezes é só uma denúncia. Pegue, tire da sua vida e a tempestade passa. Às vezes é para mostrar: eu estou dentro do navio e eu disse que você vai passar, e você vai passar porque eu disse. Às vezes eu estou fora do navio e quero causar dentro do barco, certo? Dentro de você, um movimento para que você consiga ir lá fora e andar sobre as circunstâncias. E aqui vale um alerta. Por muitas vezes eu já vi meu casamento encalhado aqui e as ondas batendo, querendo despedaçá-lo. Eu já vi. Eu tenho 31 anos de casado. Você pensa que a pauta divórcio nunca circulou no meu casamento? Já. Mas atento aos sinais. Graças a Deus, sempre deu tempo de tomar uma providência. Vamos sair daqui hoje entendendo que as tempestades vêm e elas não têm o propósito de nos afundar, apenas de nos ensinar.